noite. Boa noite. Eu sou a Alessandra, estou iniciando aqui mais um papo integrativo com a Health 5D. Nós somos a Health 5D, nós visamos a conexão entre profissionais de saúde integrativa e pessoas que buscam por uma abordagem, um olhar integrativo, né? E além de mim hoje teremos a doutora Larissa, que é nutricionista, a Paula, que é terapeuta sistêmica, Michele, que é a nossa convidada hoje. Deixa eu aceitar elas aqui. Aceitar. Hoje vamos trazer esse assunto da endometriose, né? Que é o março amarelo. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom, Que doutora? maravilha. Tudo ótimo. Lá Animada. vamos, falta a Paula e a Larissa. Estou aceitando elas aqui para elas entrarem, para compor o nosso quadro do Papo Integrativo. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo É bom, bom, boa doutora noite, Michelle? prazer, né? Prazer em conhecer vocês. conhecê-la. Muito legal isso. Bom, deixa E eu conhecer fechar você também. a Paula. A doutora Michele, ela é... A Paula não está conseguindo participar. Vamos lá mais uma vez. Doutora Michele, ela é ginecologista e obstetra e ela tem pós-graduação em prática ortomolecular. Olá, boa noite. Boa Doutora noite. Michele, Alessandra, Boa Larissa, noite. boa noite. Boa noite a todo mundo. Então, a doutora Michele é médica, obstetra, né, ginecologista e obstetra, com Obstetra não mais. não mais, não tá. De formação, né? De formação sim, mas na prática não mais. Não. Então, tem a pós-graduação na ortomolecular, né, em medicina funcional e os implantes hormonais também que você trabalha, né? Sim, sim. Aí hoje nós vamos trazer o nosso papo integrativo, essa visão da endometriose, né? Dentro dessa visão integrativa, né? Como que a gente pode abordar, como que a gente pode tratar essa endometriose. A gente sabe que a doutora Michele está ingressando nesse mundo integrativo, né? Então, assim, é um novo olhar, né? Então, a gente quer saber também desse seu lado, mas antes da gente entrar na parte integrativa propriamente dita, né? Eu queria colocar que a Health 5D, ela acredita que nada acontece em somente um corpo, né? Que a gente tem os 5 corpos de consciência, né? Que a gente chama, que a gente coloca que é o nossos pilares, que é o corpo físico, o mental, o emocional, o espiritual e o social. Então, nada acontece só. Então, o nosso papo integrativo, ele visa exatamente ter esses pontos de vista diferentes, porque a cura, o bem-estar, a gente vai conseguir somente integrando essas visões, né? Quando a gente aborda só o físico, geralmente a coisa não vai para frente, né? Então, a gente sabe, e é por isso que a gente, de fato, entrou no mundo integrativo, né? Para trazer essa visão diferenciada. Mas antes da gente entrar nessa parte integrativa, Michele, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre a endometriose, de fato, né? O que como é que é essa paciente que te procura, qual é o quadro, como é que isso acontece? Explica pra gente assim do ponto de vista Ginecológico. ginecológico. Ginecológica. Então, boa noite para vocês todas. É um prazer, né, conhecer vocês aqui, né? Que eu já conheci presencialmente a Alessandra. Até acho que vale a pena vocês se apresentarem também para o meu público, né? E Porque eu até falei, geralmente a gente não fala, porque como é nosso público, eu até coloquei no início, né, que a gente tem a Larissa, que é nutri, e a Paula, que é terapeuta sistêmica, mas também fiquem à vontade para se apresentar, menina. que eu acho ótimo isso, essa união aqui, eu achei maravilhosa. Então, eu sou ginecologista aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, o que aconteceu em relação aqui ao Instagram, principalmente? Assim, eu já atendia muito paciente com endometriose e com o Instagram acabei focando mais nesse tema aqui, né? Para ajudar essas mulheres que, na verdade, sofrem com cólicas menstruais desde a primeira menstruação, a história, sim, desde novinha, falta aula por causa de cólica, os anos vão se passando,
acaba que vai em algum ginecologista que passa uma pílula anticoncepcional. Essa menina começa a ter uma melhora, né, do quadro, né, porque acaba não menstruando mais, assim, o ginecologista já sabe que a cólica que traz aquele sofrimento para ela, manda ela emendar a cartela, a vida segue, né? Ela vai virar uma adulta jovem que vai pensar em engravidar. E aí, normalmente, quando essa mulher pensa em engravidar, ela vai ter que parar a pílula, né? Para engravidar, não tem opção. Então, quando ela para a pílula, ela percebe que a cólica, na verdade, ainda está ali, muitas vezes de intensidade maior. Então, a gente chama que essa cólica é progressiva, a gente chama de dismenorreia progressiva. Então, com o passar dos anos, a intensidade da dor vai piorando. Essa mulher, muitas vezes, tem dor na relação sexual, na penetração profunda, que é uma das grandes queixas também da paciente com endometriose. Uma outra queixa que não é tão valorizada é a fadiga, que a gente vai falar também da base da endometriose. Então, a fadiga tem muito a ver com a base da doença. E tudo, assim, a maldade, quando a gente trabalha com endometriose, então tudo que a mulher fala que acontece no período menstrual, a gente já fica com as anteninhas ligadas. Então, por exemplo, algumas mulheres têm sensação de cistite, né, dor para fazer xixi no período menstrual. A paciente, às vezes, tem alteração, né, do trânsito intestinal. Ela normalmente é constipada, mas na menstruação ela tem diarreia. Então, coisas relacionadas a esse período menstrual, queixas relacionadas a essa fase, a gente fica assim, eu pelo menos fico, endometriose, endometriose, endometriose. E assim, essa história dessa mulher, você viu que essa mulher começou lá atrás, né? Na primeira menstruação já pode ter começado a doença. E, na verdade, esse diagnóstico vai ser lá na frente, normalmente. Quando ela vai tentar engravidar, também ela não consegue. Às vezes, ela nem tem esse quadro tanto florido de dores, né? Mas ela vai tentar engravidar e não consegue. E aí, uma das principais causas de infertilidade é a endometriose. Então, 50% das mulheres que têm endometriose podem ter dificuldade para engravidar. E aí, nesse momento, acaba se fazendo um diagnóstico, uma possibilidade, né? O diagnóstico, ele é mais clínico? Ou você faz exames? Como que chega-se ao diagnóstico? Então, além dessa história, né, que a gente que trabalha com isso, assim, eu até brinco com minhas pacientes, sentou na minha cadeira, falou que tem cólica, até que prove o contrário. Ela vai ter que me provar que não tem endometriose, entendeu? Que não tem. Então, assim, a história clínica faz com que no exame físico, né, no toque vaginal, a gente possa sentir, se tiver já uma endometriose profunda, no toque a gente já sente uma alteração. Que no útero tem dois ligamentos, duas cordinhas que se chamam ligamentos uterosacros, que são os primeiros locais ali que começa a endometriose profunda. Então, quando a gente toca, a gente sente isso mais duro. E também, quando a gente toca, muitas pacientes sentem dor. Aí fala, ai, doeu. Então, a gente já, realmente, o negócio está começando a ficar ruim para o lado dela. Mas o diagnóstico, né, aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente tem a principal radiologista especialista em endometriose, é a doutora Alice Brandão, a gente acaba pedindo a ressonância nuclear magnética da pelve com preparo intestinal. Necessariamente tem que ter o preparo intestinal. Então, se a paciente faz uma ressonância sem preparo, essa ressonância já não é confiável. Então, tem que ser com preparo intestinal correto, né? Porque até falei com uma outra radiologista que tinha um pouquinho ainda de resíduo de fezes, já dificulta avaliar direitinho a localização da endometriose, então tem que ser um preparo intestinal muito certo. E aí, aqui no Rio, a gente acaba pedindo a ressonância. Mas nos outros lugares, vocês estão fora do Brasil, né? Aí eu não sei, mas aqui nos outros lugares do Brasil, a tendência é pedir a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal.
Então, a ultrassonografia simples não faz o diagnóstico. Então, essa paciente falou, mas nunca me falaram que eu tenho endometriose. Eu sempre fiz meu preventivo, sempre fiz minha ultra, porque a ultra não vê. Tem que ser uma ultra especial com um médico especial que saiba olhar a endometriose, que não é qualquer radiologista que sabe olhar a endometriose. Então, é uma coisa muito específica, né? Mas antigamente não tinha esses exames. Então, antigamente, a gente operava a paciente, fazia uma videolaparoscopia diagnóstica, então era uma cirurgia que fazia o diagnóstico de endometriose. Agora, a gente não admite mais isso. A partir do momento que a gente pensa em endometriose, a gente tem que ter certeza da endometriose pelo exame complementar, mapear, e quem vai operar essa paciente já tem que saber o que vai encontrar pela frente, entendeu? Para não correr o risco de deixar foco de endometriose por ser surpreendido na cirurgia. Entendo. Então, assim, o tratamento ele é cirúrgico, né? Então, não necessariamente, né? A cirurgia acaba sendo... a gente tenta deixar para o fim da linha. Mas, assim, algumas situações a gente já tem que indicar cirurgia. Por exemplo, a infertilidade é uma indicação cirúrgica, que está no livro. Uhum. A obstrução de algum órgão, por exemplo, quando começa a obstruir o intestino, que isso pode acontecer, quando começa a cometer o ureter, que é o canudinho que liga o rim à bexiga. Então, essa paciente não pode esperar, ela tem que operar, porque senão o negócio pode ficar muito grave. Se não tiver nesse nível, normalmente a gente sempre tenta o tratamento clínico antes, que aí seria o uso de hormônios. Então, pílula anticoncepcional combinada, né, com estrogênio e progesterona, qualquer pílula que é usada de forma contínua, todos os dias, sem intervalo entre as cartelas. Pílula com progestágeno, né, que é só um tipo de hormônio. Também ela é tomada continuamente. Agora a gente tem também a gestrinona, que também é um tipo de hormônio que pode ser usado via vaginal ou na forma de implante. Também tem o dilmirena, que mais para endometriose, que é um DIU hormonal. Mas para endometriose em si não é muito seguro, porque ele não impede a ovulação. Então, para controlar sangramento, para controlar a cólica, ele é legal. Mas eu fico meio ressabiada porque ele não segura a endometriose do ovário. Então, a gente primeiro, né? Qual é a orientação que a gente tem? Tentar primeiro o tratamento clínico, que seriam esses hormônios. E se mesmo assim a paciente continuar com queixa, continuar com muita dor, né? Esses sintomas, pensar na cirurgia. Mas a gente vai falar a melhor parte, né? A nossa parte ainda vai falar. Sim, Essa é a com parte certeza. né? Que o objetivo não é esse, é falar a outra parte. Então, até que não seja cirúrgico, né? Até que seja cirúrgico, existe um manejo, então, dessa doença, né? Sim, E aí, sim. essa visão integrativa. Sim. E quem tem a endometriose tem que ter a dor ou pode ter endometriose sem dor? Maravilhosa essa pergunta. Pode ter endometriose sem dor. E esse tipo de endometriose, normalmente, a gente acaba fazendo diagnóstico nessa época que a mulher vai tentar engravidar. Que aí ela não consegue engravidar, ela sempre foi assintomática e nada da mulher engravidar. Aí, quando vai investigar a infertilidade, acaba descobrindo a endometriose, porque a endometriose ainda tem mais uma pegadinha. Ela não é uma doença, não é a gravidade dela que vai dar mais sintomas, né? Ela não é diretamente proporcional à quantidade de doença e o sintoma de dor. Então, tem mulheres com endometriose profunda, uma doença mais grave, que nunca sentiram dor. E tem mulheres com pouca doença, que às vezes nem aparece na ressonância, que a gente diz endometriose peritoneal, são sujeirinhas que a ressonância nem vê, e a paciente tem muita dor. Então, ela não é diretamente proporcional, entendeu? Então, pode acontecer esses casos que são até perigosos, entre aspas,
Porque já aconteceu paciente da gente fazer o diagnóstico de endometriose e descobrir que ela já tinha uma exclusão renal. O que é isso? Acometeu o ureter, fechou o ureter, essa mulher nunca sentiu nada, acabou perdendo esse rim por causa da endometriose. Então, esse é assim, o cúmulo, né, da desgraça. Sim. Mas existe essa situação. E aí a gente precisa citar, né, para ligar o pisca-alerta, que não é uma coisinha simples, né? Eu conheço Sim. um caso que foi interessante, que a mulher demorou muito tempo para engravidar, era uma segunda gestação, e ela demorou mais ou menos 7, 8 anos para engravidar. Não se sabia de endometriose, mas quando fez o parto, foi cesariana, então se descobriu. E ali, na Uhum. hora que foi feita essa, eu não sei como é que se chama o termo, né? Limpeza, eu não sei como é que se chama. E foi feito isso. Isso realmente, de fato, acontece muito? Ou foi um caso raro, assim? Não, esses casos da paciente ser assintomática não é tão comum. A maioria tem sintomas, sim. E essa situação, então, na gravidez é mais rara ainda. Provavelmente deveria ser até um cisto de endometriose, que a gente chama de endometrioma. Porque a gravidez, as coisas mudam muito lá dentro. E a mulher é muito sangrativa, sangra muito durante essa parte, né, da gestação. Então a gente nem mexe muito nas coisas, para não correr o risco de sangrar e acabar tendo que fazer, por exemplo, uma histerectomia, retirar o útero da paciente. Então, às vezes a paciente fala, eu tinha mioma e tirou na cesárea. É raro isso acontecer, porque a mulher, nessa fase da gravidez, é muito sangrativa. Então, ela devia ter um endometrioma, que é um cisto de endometriose, e aí a médica dela resolveu tirar com cuidado, mas é raro isso acontecer, não é tão comum assim, não. Graças a Deus, né? Porque a grávida, coitada, já sofre tanto. Já sofre triste, tanto, né? Mais isso, né? E aonde é normal aparecer esses tecidos, né? Que a endometriose é essa. Eu acabei não falando sobre isso. É. Fora Então, a do... endometriose, né, é o básico, né, que eu acabei indo para os sintomas e não Mas só que falei, você falou a né? questão da muita doença ou pouca doença. Então, eu queria só que as pessoas entendessem o que quer dizer muito ou pouco, né? Esse tecido, só Sim, para a gente ter uma sim. clareza um pouco mais. Então, dentro do útero existem umas células que se chamam as células endometriais, que elas tinham que estar só ali, né? Tinha que ficar ali. E é essas células que menstruam, que a gente sangra. Então, quando a gente menstrua, esse endométrio ficou gordinho e aí aconteceu umas coisas lá nos hormônios e aí vem a menstruação. O que acontece na paciente com endometriose? Essas células que tinham que estar só dentro no útero aparecem em outros locais do corpo. Então, pode aparecer no ovário, pode aparecer no intestino, pode aparecer nesses ligamentos que se sustentam o útero, que é o ligamento útero-sacro, o ligamento largo. São estruturas ali na pelve que esse endométrio pode aparecer. Aí, a teoria principal, assim, que é mais fácil da gente entender, por que aconteceu esse negócio, né? Que é essa maluquice de aparecer coisa que não tinha que aparecer. Então, a gente fala da teoria do refluxo tubário. Então, uma parte do sangue desce, sai pela vagina, e uma parte do sangue na menstruação pegaria a trompa, sairia pela trompa e cairia dentro da barriga da mulher. Então, justificaria aparecer essas células dentro da barriga. Só que isso não justifica o aparecimento de endometriose à distância. Por exemplo, no pulmão, é raro, é raro. Endometriose cerebral, é raro, da coxa. Então, essa teoria não justifica as outras formas de endometriose. Então, atualmente, a gente não tem uma teoria só que justifique essas células aparecerem nesses lugares. Existem várias teorias, inclusive outra coisa que a gente vai falar dos disruptores endócrinos. Então, eles também vão ajudar nesse processo aí. E aí, o que eu falo muita doença ou pouca doença? Né? Essas células podem formar
ela forma como se fosse umas pólvoras, assim, no peritônio, que é o que a gente é revestido por dentro por uma camada, como se fosse um insufilme que a gente tem dentro da barriga. Então, ela começa com poucas células que vão progredindo com o passar dos anos, né? Porque essa mulher começou com essa história lá na primeira menstruação. Então, com o passar dos anos, vai acontecendo um processo inflamatório, porque aí vocês imaginam que ali tem sangue. Mas não tinha que ter sangue, aquelas células sangram todo mês, num lugar que não tinha que ter sangue. Então, vai chegar, né? Vão chegar as células de defesa do nosso corpo para conter esse sangramento. Então, vai começar um processo inflamatório para tentar nos proteger. Então, é uma inflamação crônica que vai ter nesse corpo, nessa pelve, que vai, sempre que tem inflamação, vem cicatrização. Inflamação, cicatrização. Então, por isso que essa doença vai se espalhando e vai formando fibrose, cicatrizes dentro da barriga da paciente. E essas cicatrizes, que normalmente começam nesses ligamentos que eu falei, nos ligamentos útero-sacro, ali passam nervos. O nervo hipogástrico, por exemplo. Então, você imagina, cicatriz, se vocês pensam em cicatriz da pele, é uma coisa que não estica muito, né? Cicatriz não estica. Aí você imagina a mulher tendo relação, o pênis bate lá no fundo da vagina, estica essa cicatriz que está próxima do nervo. Repuxa o nervo, causa dor na relação profunda. Então, o mecanismo da dor na relação é isso. Tem uma cicatriz ali que foi repuxada na hora que o pênis bateu. E aí... Pode falar. Não, pode falar. Conclui. Então, lá dentro que a gente fala de endometriose profunda, é isso. Cada vez mais vai tendo essa inflamação, que vai tendo cicatrizes, fibroses, e essa doença vai progredindo. Então, ela vai andando pro ovário, vai formando nódulo no intestino, pode ter nódulo na bexiga, por isso que dá sintomas urinários. Então, ela vai se espalhando. Ela não é um câncer, ela não vai matar a paciente, mas ela se comporta, né, nesse sentido de espalhar como se fosse um câncer. Tá. Aí o que eu ia concluir é que, então, o manejo da doença, ela vai girar em torno de controlar essa inflamação. É isso que a gente quer falar aqui, né? Controlar a base dessa doença, que é a inflamação. Porque não adianta a pessoa vai tomar pílula, que eu fiz o vídeo hoje, e, né, alimentação do jeito que ela quiser, né? Porque vai ficar um... Aliás, aquele vídeo tá ótimo, tá? Foi muito bom. Então, vai ficar um corpo inflamado. A base da doença é a inflamação. Então, é uma doença inflamatória crônica, estrogênio dependente. Então, por isso que a gente usa os hormônios, porque tem uma parte da doença que tem a ver com os hormônios. Mas se a gente não focar na inflamação, essa paciente a gente está mascarando a doença. E é isso, assim, se a gente pensar no início que eu falei, que essa menina começou a pílula na adolescência, se o hormônio sozinho funcionasse, quando ela chegasse lá com 30 e poucos anos, ela não ia ter endometriose profunda, né? Verdade. Porque né? se o hormônio funcionasse, uma Brastemp, ela não ia ter endometriose profunda. Só que tem. Michele, antes, assim, agora a gente pegou nessa pegada perfeita que é a que a gente quer entrar mesmo. Mas antes da gente falar especificamente da endometriose, né, e esses casos específicos, né, de lidar com a inflamação, queria que você falasse um pouquinho como que está sendo essa mudança para você, essa transformação dessa visão, começando a entrar nessa visão mais integrativa. Como que está sendo isso para você? Como que começou, né, e como que essa transformação está te servindo? Então, a Suzana até entrou, né? A Suzana que nos uniu, Suzana maravilhosa também, tem a ver com essa história aqui, esse encontro. Então, na verdade, eu me formei na UFRJ, que é uma faculdade super tradicional, né? E até eu vejo, assim, no meu grupo da faculdade, como tem meus colegas, assim, muito próximos, ainda não conheceram esse mundo que a gente vai falar hoje.
Mas um dia, quem sabe, eles vão conhecer. Então, eu só tive a oportunidade de conhecer esse mundo em 2018. Então, passei a faculdade inteira sem nunca ouvir falar de nada que a gente vai falar por aqui, né? Então, não sabia nada de medicina integrativa. Eu sou super tradicional, super vamos passar pílula para todo mundo. Era super a favor da pílula, oitava maravilha do mundo, a pílula anticoncepcional, achava isso. Até que em 2018 eu conheci o Dr. Vitor Sorrentino e aí começou, falei, que mundo é esse? Eu não estou entendendo. Onde que ninguém me falou que existia esse negócio aqui, esse mundo aqui, ninguém me avisou. E aí, a partir desse encontro, eu fui encontrando outras pessoas. Então, eu fiz um curso dele, ele me indicou a pós de ortomolecular do Dr. Arthur Lemos, que é um professor de longa data aqui do Rio de Janeiro. E aí eu fiz a pós de ortomolecular, porque, assim, onde estudava isso? Eu não sabia nem onde começar a estudar sobre isso, né? Então, eu fiz a pós de ortomolecular, depois conheci a Priscila Antunes, que virou a minha médica, ela é nutricionista e agora é médica, já foi minha aluna de medicina, ela virou minha própria médica. Então, assim, a Priscila também me ensinou muitas coisas relacionadas a essa visão integrativa. E aí, aqui pelo Instagram, a gente vai conhecendo outras pessoas, né? Que vão fazendo sentido pra gente nessa vibração, que a gente fica empolgado, né? A gente fica na vibração e a gente vai conhecer. Vai abrindo os canais e vão chegando pessoas maravilhosas na nossa vida e a gente vai, né, seguindo essas pessoas, fazendo curso dessas pessoas. Então, assim, para mim, depois que eu entrei para a medicina integrativa e entendi quanto faz diferença, né, pedir 20 tubos de sangue, né, que eu pedia o basicão do exame de sangue, como faz diferença eu saber da vitamina D, da insulina, da homocisteína, da vitamina B12, de todas as vitaminas, como isso faz diferença depois, assim, as próprias pacientes foram me trazendo feedback positivo dessa visão integrativa, que fazia sentido para mim, e aí, usando, né, começando a utilizar a prática ortomolecular, né, manipulados, foi fazendo sentido que elas foram trazendo feedback, assim, engravidando sem operar endometriose, dormindo melhor, e as coisas foram assim, meu Deus, isso realmente funciona, assim, olha os brilhos nos olhos. Então, foi fazendo muito, assim, além de eu já estar apaixonado, o feedback, né, positivo das pacientes foram falando, cara, é isso, tem que ser assim, tem que ter a nutricionista. Traz muita resolutividade, né? E o engajamento e a adesão, né? Então você consegue ver realmente aquela pessoa que te procurou melhorar, né? E é o que a gente quer, que as pessoas melhorem, né? Sim, sim. E a ginecologista muitas vezes é a médica da mulher, né? Sim, sim. Geral, é a médica, vai na ginecologista 1, 2 vezes no ano e pronto, é ali que faz o check-up, é ali que faz tudo. Então, poder ter essa visão integrativa sua, né, além do local, né, além dos órgãos sexuais femininos, é muito interessante, né, porque dá essa abertura, essa abordagem. Sim, e assim, faz todo sentido, é exatamente isso, assim, acaba que muitas vezes a mulher não vai em nenhum outro especialista, né? E agora eu posso ajudar ela de outras formas também, né? Fazendo suplementação, vendo se ela tá bem, estimulando ela a ter um nutricionista, estimulando ela a fazer atividade física regularmente para ter um estilo de vida saudável, estimulando ela a dormir cedo, acordar cedo e dormir cedo para ter um ciclo circadiano legal. Então, assim, ela vai encontrando pessoas, né, que vai deixar ela saudável, né? O objetivo, aí eu entendi, cara, não é, a gente aprende na faculdade que a pessoa é uma doença. A pessoa é uma endometriose, a pessoa é um mioma, a pessoa é um ovário policístico. Não, agora não existe isso, né? Na visão integrativa, não. É uma pessoa que tem um nome e que tem endometriose, que tem um relacionamento que tá legal ou que não, que tá com libido legal ou que tá com problema de insônia, que tá...
a gente consegue, né, numa consulta com mais tempo, né, sem ser no plano de saúde, porque no plano de saúde não temos tempo para isso, né, a gente consegue abordar várias coisas, né, perguntar sobre várias coisas que vai fazer diferença para a saúde dessa paciente, para a melhora no geral dessa paciente, né? E pensando justamente aí na saúde integrativa, né, na medicina integrativa, a gente lida muito com a raiz, é isso que você está falando. A pessoa não é uma doença, né? Mas o que provocou essa doença? O que fez essa doença se instalar na pessoa, né? E aí a gente vai buscando qual foi a raiz, né? Onde é que a gente pode intervir? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Basicamente, quais seriam as raízes aí dessa inflamação, desse processo que vai se agravando, né, na sua visão? Na endometriose, na maioria das doenças, né, é a alimentação. Eu acho que a alimentação realmente, assim, até cair a ficha, quanto a alimentação, assim, faz diferença, né? Nossas escolhas vão fazer diferença para os nossos bebês, vão fazer diferença para a nossa vida, vai fazer diferença para as futuras gerações. Então, assim, a gente, por mais que tenha conhecimento, a internet tenha toda a informação, cada vez mais a gente tem conhecimento, cara, né? A adolescente vai comer. Eu lembro que eu comi o pacote passatempo, o bis, né? Até a ficha cair, quanto isso, né, fez mal, né? Quanto isso inflamou, né? Muitas coisas, muitos anos se passaram, né? Até ter a total clareza que se não se alimentar bem desde cedo, isso vai ter um preço. Vai ter um preço, provavelmente o preço vai ser algum tipo de doença, né, como a endometriose, ovário policístico, alguma doença metabólica. Isso vai ter um preço. Então, o sedentarismo e a alimentação ruim, eu acho que é a grande base de tudo, todas as doenças, né? De todas as doenças. Uma reflexão, né? Porque a gente está em um tempo de muita industrialização, né? De muita praticidade alimentar. E aí eu queria refletir isso com você, né? Se por um acaso você nota na sua prática que os casos aumentaram, se você tem esse dado também, né, epidemiológico, se com essa industrialização, e aí a gente pode puxar o gancho até dos disruptores endócrinos, né? Se existe realmente existe esse aumento, né? Com certeza existe, assim, estatisticamente, né, a gente fala que 1 em cada 10 mulheres tem endometriose, tá? É muita gente. Então, eu não acredito que a gente não fazia um diagnóstico antigamente. Também, acho que pode ser que a gente não fazia tanto diagnóstico, agora a gente está mais atento. Só que está assustadoramente incidente essa doença, né? Claro que eu tenho um viés, eu falo de endometriose, chega muita paciente de endometriose em mim, mas não é. Eu estava dando aula para os alunos de medicina, tinham 12 alunos, dentre mulheres e homens. Eu falei, no final dessa aula, com certeza alguma de vocês vai falar que tem endometriose. Tira e queda, 2. E devia ter umas 6 garotas, 6 estudantes de medicina. Então é muito. Então acredito sim que o meio ambiente, a industrialização e principalmente os disruptores endócrinos estão facilitando. Então, uma das teorias para o aparecimento da endometriose, para a progressão da endometriose, são os disruptores endócrinos. Que eu não sei se você quer falar ou eu falo. Que são substâncias que estão... Fala aí, você sabe mais. Não, tudo bem. Não, são substâncias que mimetizam hormônios, né? São substâncias que interferem na ação hormonal. De alguma forma, elas se assemelham, né, aos hormônios e lá aquele mecanismo chave-fechadura, né? Alguma coisa nesse sentido, eles mimetizam, né? Eles fingem que são hormônios, só que não são. E a gente vê muito presente na alimentação das pessoas que consomem muitos industrializados, ou então esse hábito
prático, né? Também dos plásticos, a garrafinha de plástico para água, o potinho de plástico para esquentar comida. Aí a gente entra no alumínio, aí vai entrar na mamadeira desde a infância, né? Já entra na mamadeira, no bico da mamadeira, na chupeta, uma série de coisas que... O papelzinho, sabia que aquele papelzinho da maquininha de cartão? Da maquininha de cartão, Aquele papelzinho é veneno puro, não botem a mão naquele negócio. Não peguem a sua via. Não peguem a sua via. Né? Exatamente. Eu fico com pena das mulheres que trabalham naquela caixa. Direto com aquilo, E a gente vê que isso realmente tem um impacto, né, grande em diversos processos inflamatórios, né? Sim, e aí, só puxando o gancho, então, para a minha área, então, da alimentação, quanto mais a gente pode fazer as trocas, né? Então, passar para o vidro, as panelas riscadas que liberam alumínio, chumbo, passar para panelas aço inox, passar para panelas ou de vidro. E aí tem o problema também de quem consome muito alimento na rua, né? E aí, panelas de restaurante, você não tem controle. Não sabemos, né? Quantos riscos tem na panela. Se a panela fosse o único problema da alimentação fora de casa. Tem vários. Né? E aí não tem jeito, você tem que cair numa alimentação muito anti-inflamatória, muito antioxidante, para você combater esses efeitos aí, né? E tentando evitar ao máximo gordura, fritura, açúcar, pacotinhos, enfim. Acho que a gente tem muito a trilhar ainda nessa evolução da alimentação para prevenir ou para ajudar, né, no tratamento de algumas doenças inflamatórias. Além dos orgânicos também, né? Se a gente tivesse mais facilidade de ter acesso aos orgânicos sempre, né? Mas ainda tem um lance que às vezes falam que é orgânico, mas não é orgânico, essas coisas do Brasil, né? Um jeitinho de burlar. Aqui também falam isso. Teoricamente tem que ter aquele selo do orgânico, né? E aí a gente tenta ficar mais tranquilo, mas isso é verdade, a gente nunca vai saber do jeitinho brasileiro. A gente não sabe. Vou pegar o gancho dos disruptores endócrinos e trazer um pouquinho para a odontologia, né? Que eu sou dentista e eu atuo nessa área de odontologia integrativa e uma visão biológica, né? Então, essa visão biológica, ela procura materiais menos tóxicos para serem inseridos na cavidade oral do paciente, né? Porque o dentista é a especialidade que mais insere material no corpo do paciente. Então, aquele material ele tem que ser biocompatível. Então, dentro dos disruptores endócrinos, a gente tem materiais como a resina. Restaurações em resina, elas liberam bisfenol. Hoje já existem no mercado resinas sem bisfenol, mas a maioria é com bisfenol. Então você pega reabilitações extensas, pessoas que têm resinas, né, em todos os dentes, você tem muita liberação desse bisfenol, né? Aí eu tenho outro gancho da odontologia, contenção metálica, contenção da ortodontia, né? A contenção, além dela ser colada com resina, e geralmente são pelo menos 6 dentes colados com resina, e aí você tem ali a liberação dos disruptores, a gente tem o fio metálico, né? Então, esse fio metálico, ele está exatamente atuando na região dos dentes, que pela medicina chinesa são relacionados com o sistema reprodutor feminino. Então, pela medicina chinesa, a gente tem meridianos, né, no corpo, onde passam o fluxo energético, né, o Qi, que eles colocam, e cada meridiano é conectado com um sistema de órgãos e vísceras. E aí eu tenho esses dentes aqui exatamente conectados com o sistema reprodutor feminino. Então, quando eu coloco um fio metálico, é como se eu estivesse bloqueando o fluxo de energia exatamente daquele meridiano, entendeu? Então, eu tenho ali o meridiano, né, o campo interferente que a gente coloca dentro dessa visão da medicina chinesa e as resinas, né, dentro dos disruptores endócrinos. E para fechar essa parte da odontologia, a gente falou de inflamação. Temos muita inflamação subclínica, crônica, assintomática, né? Então, a gengivite, a periodontite, dentes com canais tratados de forma insatisfatória, são inflamações crônicas que alimentam,
né, as citocinas inflamatórias, que vão alimentar toda essa situação inflamatória do corpo. Então, pacientes que têm doenças inflamatórias, inflamações crônicas, endometriose, ovário policístico, tem que olhar para dente. Não pode deixar de olhar focos infecciosos assintomáticos. É a minha... Sem falar do amálgama, né? Então, o amálgama a gente já tá cheio. Tem o mercúrio, né? Aí a gente coloca outro patamar ali. Já tem muito assunto. Uma né? desgraça. Mas assim, eu quis colocar essas coisas específicas a respeito da endometriose porque eu acho que são relevantes, né? Então, esses tratamentos estéticos a qualquer custo tem preço. Tem preço, né? Porque esse tratamento estético tem resina também, essas coisinhas? A maioria usa resina, entendeu? Você pode usar em porcelana, mas tem muitos casos que para baixar o custo você faz em resina. Então, é uma quantidade muito grande de resina, uma liberação de bisfenol muito grande ali. Então, a gente tem que estar atento, né? Porque as pessoas acham que dente não faz parte do corpo, né? Ah, não, é só dente. Não. E tem medo de ir no dentista. Tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Então, eu queria trazer também esse ponto da odontologia, né? E aí, dentro dos disruptores, o que você coloca realmente é essa ativação do sistema hormonal da mulher, não é isso? Que ele Sim. Já que a endometriose é estrogênio dependente, esse disruptor vai agir no receptor do estrogênio e meio que vai alimentar a endometriose para ela progredir feliz e contente. Entendeu? Ai, meu Deus. A resina foi novidade para mim agora. Mas existe resina de bisfenol. Existe. A gente tem que... Você vê, essa abordagem da odontologia biológica que traz essa visão diferenciada, sabe? Então, ela é bem interessante. Muito bom. Trouxe mais uma informação. É muito incrível, né, essa visão da odontologia biológica, porque integra, né, tudo. Na verdade, é tudo integrado, mas ela expõe essa integração de uma forma, né, muito interessante, né? Que a gente acaba realmente fazendo as associações. Olha, perguntaram, vou só interromper um pouquinho, porque fizeram uma pergunta aqui se o tomate pode comer na endometriose. Não, o tomate, desde que, se possível, não seja não orgânico, né? Então, o tomate é um dos campeões de produtos de pesticidas, agrotóxicos. Então, realmente não seria interessante por esse lado. Mas, fora isso, né, todos os vegetais, verduras, legumes, frutas, é o que a gente tem que priorizar. E aí, retirar as carnes processadas, carnes vermelhas, todos industrializados. Mas frutas, verduras e legumes são sempre bem-vindos. Alface, desde que, se possível, a gente consiga consumir mais vezes dos alimentos orgânicos. Então, Alessandra, tem mais uma pergunta? Não, Ana Luísa elogio para a Alessandra. Não, é muito interessante. Vai fazer uma live um dia só sobre essa visão biológica, porque é muito interessante. Ela conecta o dente no corpo, que a gente achava que o dente não fazia parte, ela conecta e você vê que muita coisa faz sentido. É bem interessante, né? É bem interessante. Eu vi uma aula no curso do Dr. Vitor Sorrentino que é sobre isso. Eu fiquei, chocada. Eu assisti. Tudo conectado. É incrível. É loucura. Muito legal. Eu queria também agora trazer, acho que a Paula está meio carregando ali. Você está aí? Caiu. Eu queria que ela exatamente falar com ela, da visão dela. Até porque eu sei, assim, pelo que eu li, tem uma questão, essas mulheres, assim, muitas mulheres que têm muitas mulheres que têm endometriose realmente, né? As mulheres em geral têm uma carga, né? De querer resolver tudo, né? Então, falando nessa carga... Vai você aí. Falando nessa carga aí da mulher de resolver tudo, é uma questão muito interessante, porque a gente não pode excluir o lado existencial e emocional, né, e mental da mulher. A gente está falando de um órgão feminino, e os órgãos femininos, eles carregam energia feminina, né, o yin, né, tem o yin e o yang, a gente tem muito essa coisa do feminino e masculino, né, e hoje em dia mais ainda temos esse conflito, né, o feminino
historicamente, passou a ter uma visão como o sexo fraco, né? O sexo frágil. E ao longo do tempo, quando a mulher foi tomando mais espaço, ela foi tomando mais espaço perante ao homem, né? Com essa competição de ser tão importante quanto o homem. Então, ela não foi ocupando o seu espaço, ela não foi crescendo ocupando o seu próprio espaço. Ela foi crescendo querendo ocupar o espaço do homem. Então, muitas mulheres, hoje em dia, elas têm um feminino fraco, um feminino muito masculinizado. Então, isso tem uma consequência para o corpo. Então, quando você traz essa informação de que realmente, hoje em dia, existem muito mais casos, os casos vêm crescendo de endometriose, faz sentido nesse crescimento também da mulher de conquistar esse espaço, né, no mundo dos businesses, né, no mundo comercial, que sempre foi visto muito mais do homem, do espaço masculino. Então, a mulher acabou absorvendo qualidades ou atitudes e comportamentos masculinas, né, para enfrentar a vida, esquecendo, deixando um pouco de lado aquele feminino e também tendo esse próprio julgamento de ser mulher, né? Então, isso trouxe muito. Eu até atendi uma cliente durante um tempo, ela não reconhecia esse auto-julgamento que ela tinha contra a mulher. Ela não é como se ela não aceitasse a condição de ser mulher. Mas isso muito inconsciente, não era uma coisa que ela tinha noção, que ela fazia. Mas é interessante a gente ver essa dinâmica, sabe? Quando a gente vê o resultado dos órgãos femininos adoecendo em mulheres que têm um perfil um pouco mais masculinizado, que têm um perfil de julgamento em relação ao feminino, né? Que diz que o feminino é fraco, ou que tem vergonha, né, do feminino, ou até mulheres, por saber que a endometriose é um dos maiores casos, né, de infertilidade, são mulheres que não aceitam também a maternidade, que também tem uma questão forte em relação à maternidade, como se ela não se permitisse dar continuidade à vida. Então, ali, ela inconscientemente desenvolve um bloqueio. Um bloqueio, né, de trava dessa maternidade. Né? Só que isso tudo tem que ser visto com carinho. Não é uma coisa, olha só, é isso, você tem problema com a maternidade, então você tem um problema com o feminino. Porque é um trabalho muito sutil. Então tem essa parte toda que você vai tratar com os medicamentos ou como tiver que ser tratado da parte clínica, mas também tem essa parte emocional que não pode ser deixada de lado. Porque o que acontece? Você vai e trata com remédio, você vai e faz uma cirurgia, você vai e toma as atitudes necessárias da parte clínica, mas você não resolve essa parte emocional que está ali latente, aquilo vai gerar outros problemas. Ele vai se deslocar para um outro órgão feminino ou para alguma outra questão, para algum outro lugar do seu corpo, porque ele vai querer ser ouvido. Até você enxergar que existe aquele lado seu, que se auto-julga, que se auto-maltrata, né? Que tem essa visão negativa ou pejorativa em relação a você mesma, pelos seus órgãos, pela sua energia feminina, até você enxergar isso e olhar com carinho para resolver, aquele problema não está curado. Você resolveu aquela questão de alguma forma com terapias até alternativas, com, né, ortomolecular, acupuntura, coisas do tipo, mas existe uma parte ali, né, mental e as memórias, né, celulares de alguma questão sua ou familiar, sistêmica, que vai continuar soltando aquela mensagem. Porque as células, elas têm essas memórias. Então, enquanto essas memórias elas não são limpas e são soltas, né, para serem liberadas, digamos, ela vai continuar ali mandando uma mensagem. E até ela ser ouvida. Então, se você tira aquele órgão, essa mensagem vai continuar a ser mandada, mas alguma outra parte vai ter que receber. Ela não vai sumir. Nada a gente fala, né? Não existe lixo no universo. Tudo que você joga fora não está jogando fora, não existe fora. Né? Simplesmente você muda ele de lugar. Então, você tirou um órgão, mas você não olhou para aquela causa, você não jogou aquela causa fora. Ela vai continuar ali, você só mudou ela de lugar. Ela vai se reciclar de outra forma. E você ainda vai continuar com aquele problema. Então, é interessante você ter esse olhar para você se autoanalisar. Então, o caminho, né, se a gente for olhar por esse ponto, o caminho é o autoconhecimento.
é você analisar suas atitudes, seus comportamentos, seus pensamentos, aqueles mantras diários que a gente fala, né? A gente repete todo dia, tem certas frases que a gente fala, né, diariamente. Podem ser coisas positivas ou elas podem ser tóxicas a você mesmo, né? A gente fala, tô acostumada, é isso, sabe? A gente fala, mas não é o caso. Aquilo está se alimentando, você está se alimentando daquela fala, daquelas palavras diariamente. Suas células recebem aquela informação e elas vão processar aquela informação como verdade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando a gente não dá conta das coisas com leveza, a dor vem para nos acordar, vem para mandar uma mensagem, né? Até que essa dor vai ficando maior, como você falou. Se naquele momento lá atrás, aquela adolescente tivesse tratado da maneira certa, né? Tivesse tido um acompanhamento certo, até um tratamento, né, psicológico, né, emocional, ela não teria desenvolvido infertilidade, ela poderia muito bem ter evitado maiores problemas. Então, o caminho é o autoconhecimento. Você se autoconhecer, entender quais são as dinâmicas por trás daquela mensagem que o corpo está tentando passar e você entrar em paz com aquilo e se perdoar, porque, né, todos nós erramos, a gente não tem muito essa consciência do que acontece, é uma coisa muito inconsciente, são traumas, às vezes, que a gente não lembra, ou traumas até sistêmicos, né, de gerações passadas, que a gente carrega na nossa memória celular, no DNA. Então, a gente precisa estar aberto a isso, a descobrir, a entender, a olhar para essa dor, a olhar para essa questão, porque ela precisa de atenção. Ela está ali porque ela quer atenção. Então, é interessante e importante a gente olhar, né, por esse lado também. Entender que a doença, e não se acostumar com a dor. Nunca. É uma mensagem. Para você olhar para alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo, você precisa olhar para aquilo, né? E aí você colocar aquilo embaixo do tapete, tomando só um remédio para controlar o teu sintoma, não quer dizer que você resolveu, né? E a gente precisa olhar para isso de outros ângulos, de outras formas. E essa é a abordagem que a gente queria trazer aqui também, né? Sim. Até essa endometriose, quando você imagina, né, que é um tecido que ele aparece em outras áreas do corpo, é como se você tivesse o feminino fora do lugar, né? O seu feminino está fora do lugar. Ou então, querendo você colocar assim, ele está ali, ó, alguém me vê, eu estou indo para eu vou para qualquer lugar, você vai me ver em algum momento. Em algum momento você vai me dar atenção, porque eu até fora do lugar eu já estou indo. Entendeu? Então, é interessante você... É como se você estivesse fazendo ali um estudo, né, daquilo e olhar um pouco mais a fundo, não só dessa parte clínica, mas você olhar mais a fundo o que aquilo quer dizer, saindo do lugar, indo para outros lugares, né, qual a mensagem que aquilo pode trazer, né, de benefício para você, que vai te trazer uma solução, né? Eu estava lendo ali ela explicou, não sei se você estava desde o início, né? Ela explicou assim, mas a live vai ficar gravada e a informação vai estar disponível, né? Depois você vai assistir novamente. Isso. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Mais do que fala, porque às vezes o corpo fala, mas não age. E isso não é cura. O mais importante é você ter a consciência e botar aquilo em ação. Muito bem. Isso aí. E, Michele, o que você vê, assim, né, da visão integrativa? Como é que está sendo agora, então, a sua abordagem no tratamento? Quais são as suas parcerias, né? Como é que está essa parte da integrativa mesmo, né? Como é que você faz gente? Porque agora, né, assim, com esse horizonte que abriu, assim, todos os pacientes eu falo sobre a necessidade de ter também uma nutricionista, fazer atividade física regular. A gente avalia os exames, faz a suplementação, né, individualizada, mas tem muitos suplementos, né, que são antioxidantes, anti-inflamatórios naturais. Assim, o meu queridinho, best, é o ômega 3, né? Então, a suplementação com antioxidantes, ou em fórmula, ou se ela quiser comprar já, alguns produtos já tem prontos. Então, assim, sempre
sempre tem suplementação, mesmo que não tenha deficiência de alguma vitamina. É difícil não ter, né, deficiência de vitamina D de dado, é muito difícil. Então, assim, normalmente vitamina D, ômega é o mínimo para começar essa história da endometriose. E aí, as outras coisas, conforme os resultados dos exames. Então, assim, quando a paciente já vem até com o acompanhamento da nutricionista, muitas vezes a nutricionista já começou a suplementação, né? E a gente só nos une para o bem maior dessa paciente, né? Porque não adianta o paciente ficar só com o médico e não tiver a alimentação correta, não vai adiantar, né? A base da inflamação vai continuar, ela vai continuar inflamada, então ela vai continuar provavelmente com alguma queixa, ela não vai ficar 100%, né? Então o objetivo é isso, fazer com que ela fique, né, com uma qualidade de vida boa, né? Que ela consiga ficar bem, né? Que ela tenha e que isso vai influenciar também positivamente ao redor dela, nessa família, né? Essa família, né, até que ela falou, essa família só viu essa mulher sofrer durante anos, né? Então vai ajudar vai ajudar todo ser ao redor dessa paciente, né? Certo. E agora a gente pode entender também que é interessante a gente ter uma abordagem do dentista, procurar focos assintomáticos. É interessante a gente olhar essa questão energética, né? A medicina chinesa, né, a acupuntura, ela aborda muito esse equilíbrio do yin e do yang, também de você fortalecer o yang, entendeu? Então a acupuntura ela vai ter um efeito legal sobre esses tratamentos, né, crônicos. Aí a gente entra também mindfulness, de fazer a pessoa parar, né, de poder se permitir o tempo, o espaço, né, a yoga. Acho que a gente tem tantas terapias alternativas que vão ajudar a lidar com isso. E, além disso, há esse olhar para o emocional que a Paula colocou, né, de olhar para esse trauma, da onde que veio. Reconexão com o corpo, né? A gente conexão com o corpo. Conectado. Olhar essa parte emocional, aí a gente tem terapias mil, né? Assim, a constelação, o Theta Healing. A gente tem algumas visões aí dessa parte emocional que também podem ajudar nesse manejo, nesse entendimento, né? Do que essa doença veio trazer, o que ela quer me dizer, né? Olhar para isso para não deixar que isso volte de uma outra forma. Eu acho que isso é bem importante a gente colocar, porque essa é a nossa visão, né? De trazer essa abordagem multi para uma questão só para a gente ir em direção ao bem-estar, ir em direção a essa cura, o bem-estar, ao manejo da doença da melhor forma, né? Tem mais alguma pergunta? Alguém falou disso, a Ina Caetana, né, e a Arlene. Eu acho que interessante é vocês sempre procurarem uma nutricionista, né? Nunca tomar suplementação por conta própria, porque cada corpo é um corpo, cada necessidade é uma necessidade, e só com uma nutricionista mesmo que vai poder adequar, né? O médico vai poder adequar exatamente o que é necessário, para você também não estar tomando algo que, né, tudo em excesso, a gente também dispensa, tem que ser. Você vai a alimentação, a suplementação e a alimentação. Né? Então, geralmente, a gente vê o que está faltando mais na alimentação, o que essa pessoa não consegue atingir com a alimentação. E aí a gente faz uma complementação e uma suplementação dependendo da situação. E aí, no caso, o ômega 3, ele é super importante, porque ele vai entrar justamente como um anti-inflamatório natural, né? Um anti-inflamatório que é necessário dentro das células. Então, essa suplementação, ela vai acontecer. Porque dificilmente na alimentação a gente consegue atingir a quantidade de ômega 3, muito pelo contrário, né? A gente quase não consome ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória, e a gente consome muito mais gorduras pró-inflamatórias, ômega 6. Então, sempre que tiver industrializado, sempre que tiver frituras, né, excesso de gorduras provenientes de origem animal. Então, a gente vai estar aumentando o consumo de ômega 6, de gordura trans, e aí o ômega 3, tadinho, ele vai ficando de lado.
Então, hoje em dia, na nossa alimentação, a gente realmente precisa suplementar o ômega 3. Mas a gente vai sempre de acordo com os exames de sangue, de acordo com a alimentação que a gente puder ajustar, aí a gente ajusta o restante da suplementação. Mas sempre visão dessa dieta anti-inflamatória, com orgânicos, com menos quantidade dos disruptores endócrinos que a gente falou aqui, dos plásticos, dos alumínios, né? Enfim, dos agrotóxicos, e pensando sempre em você ter o maior consumo de verdura, fruta e legume, coisas que naturais, né? Que as pessoas acabam preferindo abrir pacotinho do que se programar de levar uma fruta, né? Se programar de fazer um almoço prático, né? Uma salada, uma proteína, um arroz e um feijão. Então, acabou que a gente foi muito para o prático e perdeu muita qualidade de vida, né? Então, a gente precisa resgatar isso. E resgatar não só isso, mas também o feminino, né? Ali a Elis Paiva, eu estou mudando minha alimentação, fazendo exercício, mas né, ela tem endometriose profunda. Então é interessante também, Elis, você dar uma olhadinha nessa parte emocional do seu contato com o seu feminino, como que está essa relação, né? Até com questões de mãe, de filho, como tá as suas funções energéticas femininas, né? A leveza, o cuidado, e não aquela parte mais agressiva, né? Que nem o homem, de ter mais punho, aquela coisa que a gente vê, né? Que é muito mais... racional até, né? Muito racional, muito direto. A mulher tem uma leveza a mais. Então tem que dar uma olhadinha também nessa parte, né? De como que está o seu contato, como que está o seu relacionamento com o feminino. E alguém também falou de nutricionista, né? Que mora na Bélgica. Larissa, você não atende online? Já possa... Atendo. Tá cortando para mim, eu não estou vendo todas as perguntas. Mas sim, atendemos online. Então pode dar, né? Pode procurar ali a Larissa no Instagram dela e mandar uma mensagem, né? E marcar uma consulta online. Tem perguntas aqui para Michele. Ó, pode falar, porque para mim tá difícil de ler aqui, mas pode falar. Então pode falar. Vai lá, lê você, Paulo. Não sei se estou lendo a mesma que você, mas tomo de Enogest há 6 meses. Minha menstruação cortou, voltou ontem, mas estou sentindo pouca cólica. É normal? É normal. O Dianogest é um progestágeno, né? Que a gente falou lá no início, que foi criado e estudado para endometriose. Então, assim, ele controla muito bem a dor de algumas pacientes, mas às vezes, se a paciente esquece 1 minutinho, a paciente pode sangrar. E às vezes a paciente nem esquece, porque tem que ser tomado de relógio, sabe? Se ela não esquece, mas às vezes sangra. É comum isso acontecer com o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. E aí, quando sangra, se tem sangue no útero, contrai o útero e dá um pouco de dor, dá um pouco de cólica. Isso é uma coisa que acontece sim, é normal. Bom, eu vou ler aqui um relato que eu queria finalizar com ele, porque eu achei ótimo. Ó, a Michele colocou: eu segui tudo que vocês estão falando, resolvi meus problemas pessoais e me conectei ao espiritual. A minha adenomiose está quase imperceptível. Foi a melhor coisa que fiz na vida. Saí de 84 para 67 quilos. É isso. E depois ela colocou, é um conjunto de fatores. Parece besteira, mas é verdade. Ela botou depois, ela complementou. São esse conjunto de fatores que a gente vai trazer o bem-estar. A gente não adianta olhar para uma coisa só, tomar só a pílula, ou fazer só a alimentação, ou vou fazer só a terapia, né? Ou vou fazer só o yoga, vou só na igreja me conectar com Deus. São muitos fatores, né? Nós somos multi, então se a gente não olhar para essa multiplicidade que nós somos, a gente não vai conseguir chegar nesse caminho de cura e bem-estar. Então, eu acho que a minha colocação final é essa. Eu queria ver que vocês têm alguma coisa para colocar ainda, para a gente finalizar. Eu queria que a Michele falasse um pouquinho do atendimento dela, né? Se você tem, como é que é o seu canal, como é que funciona o agendamento, né? Um pouquinho de como é... Seu trabalho. Como que te alcança, como que é o seu trabalho. Então, quem não me segue, primeiro me segue, que tem aqui no Instagram, tem bastante conteúdo, mais conteúdo sobre endometriose. Então, eu atendo no Rio de Janeiro,
na Barra da Tijuca e no Leblon, meu consultório. Mas, graças a Deus, temos telemedicina também. Faço telemedicina também. Então, a telemedicina tem a mesma duração de uma consulta presencial. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, a mesma duração de consulta de 1 hora. A gente consegue pedir exames pela telemedicina, a gente só não consegue examinar, né? Não consegue fazer o preventivo. E aí a pessoa tem que ter um ginecologista perto da casa dela. Mas em relação a acompanhar essa situação da endometriose, é totalmente possível fazer por telemedicina. E aí no meu link lá da bio tem o WhatsApp da secretária. Quem quiser, só marcar ali pelo WhatsApp, já cai logo direto com a secretária. Fácil. Legal. Bom, então queria agradecer a Michelle, agradecer a Paula, Larissa. Foi uma live muito legal, foi muito construtiva, né? Acho que a gente trouxe muitas informações interessantes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com a gente conversando. Obrigada a todos que acompanharam, né? Estão aqui até o final, trouxeram perguntas, movimentaram a nossa live, foi muito gostoso. E se tiverem perguntas, né, tanto direcionado para a Alessandra, que é dentista, a Larissa, nutricionista, ou até a mim, né, terapeuta sistêmica, ou a doutora Michelle, né, podem fazer perguntas, né, no direct, no próprio Instagram de cada uma, fiquem à vontade. A live vai ficar gravada e a gente vai jogar ela para o YouTube também. Então, quem quiser depois assistir, mandar para amigo, quem não tem Instagram, a gente já vai facilitar isso. Certo? Eu queria agradecer a vocês a oportunidade também, amei. Até conversei com a Alessandra depois da live da semana passada, fiquei meio assim tímida, mas achei que foi fenomenal a nossa live. Não, foi ótimo. Foi muito boa. Boa. A gente pode fazer mais, podemos combinar depois de esmiuçar um pouco mais essa questão da endometriose, falar um pouco mais. É um assunto que interessa muitas mulheres, né? Eu sempre estou disposta a falar sobre endometriose. Semana que vem a gente vai ter uma outra live ainda sobre assuntos femininos, né? Comemorando aí esse mês de março da mulher. Então, fiquem atentos aí à próxima divulgação da próxima live, que também vai ser bem interessante. Certo? Tá. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão. Um beijo. Beijo, boa noite.